pessoal, tudo bom? Vocês? Aqui é o Bruno que vos fala do canal Verdade Certa. Esse aqui é o irmão Anderson, tá? Ele vai participar aí do canal Verdade Certa, no caso da live, né? Que você já participou. Foi uma live, infelizmente, aí ficou escura, mas ficou a voz aí dele, né? E a gente estava conversando de um tema muito maravilhoso aí, que é de graça e lei. Agora hoje, nós estamos aí indo para um estudo que fica na Cangaíba Penha, na casa do irmão Joel. Logo estaremos lá e estarei aí filmando aí para vocês aí o estudo, tá certo? É a primeira vez que eu vou reunir os irmãos ali como igreja, né? Através aí do estudo. Não sei o que vamos estudar, você tem em mente? Provavelmente vamos estudar sobre Coríntios. Mais fundo sobre a igreja de Coríntios, né? Como surgiram os conceitos, né, pagãos que tinha na época, né? Vai ser muito bom, cara. Tenho certeza que se você assistir essa live, vocês vão aprender muito bom. Tem uns irmãos muito sábios lá. Que o canal vai ser gravado. Vai ser gravado, vocês depois vai gostar e vocês vão gostar. Tá certo. Vão aprender muito, fé em Deus. É isso aí, pessoal. Então não esqueça aí de dar o like, se inscrever, compartilhar. Aí vamos fazer crescer essa família, né? E logo o irmão Anderson vai fazer o canal, vai não, irmão Anderson? Amém, cara. Deus faz todas as coisas, quem sabe Deus grande. Tá certo. Um grande abraço a todos vocês aí. Tchau, tchau. Grade. Beleza? Até que fim, mano. E a gente? Porra. Isso aí tá no banheiro, mano. Tá fazendo o número 2. Olha, 2, pessoal. Já percebeu que tá Vamos lá. Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Bruno quem vos fala do canal Verdade Certa. É com muito prazer que eu gravo esse vídeo com vocês. Estou aqui na casa do irmão Joel. Aqui tá o irmão Anderson, estou tampando aqui ele aqui. Irmão Anderson, que participou aqui da live aqui do canal Verdade Certa. Irmão Joel, que vai trazer aí a palavra de 2 Coríntios, é isso? 1 Coríntios. 1 Coríntios, a esposa Cleide, a menininha que eu não conheço o nome. Bárbara, a irmã Sueli e o irmão Cláudio e os 2 filhinhos dele, que é? Estevão e Caleb. É isso aí, pessoal. Então, eu vou deixar aí como o dono, né, da casa. Então, ele vai estar aí trazendo a palavra ao irmão aí. Amém. Certo? Vamos lá. Gostaria que os irmãos estivessem abrindo as suas Bíblias em Corinto, em 1 Corinto. Amém? Licença aqui, hein? Apócrifos? Eu que trouxe. 1 Coríntios. Nós vamos estar no capítulo 1, nós vamos estar. À medida que a gente vai lendo, a gente vai interpretando. Vamos estar lendo do 1 até o 5. Fica sentado, Estevão. Certo? Gostaria que o irmão Cláudio estivesse fazendo uma oração. Amém. Para que o Espírito Santo pudesse estar conduzindo a gente. Vamos orar. Pai, graças te damos por esta noite. Agradecemos por conduzir nós a esta hora, esse momento, Pai. Iremos, Senhor, estudar a sua palavra, meditar. Iremos, Senhor Jesus Cristo, nos alimentar. Inspira, Senhor, cada um de nós, que nossos corações estejam aptos, Senhor, para guardar a sua mensagem, Deus. E que ela, Senhor, cresça, Senhor, e dê fruto. Obrigado, Deus, por estarmos reunidos aqui, Pai. Em nome do Senhor Jesus, os que não pôde estar aqui, eu oro, Senhor, para que esteja, Senhor. Ó Deus, eu oro para que o Senhor nos abençoe, Senhor. Porque o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Primeiro, irmãos, para nós falarmos sobre a cidade de Corinto, a gente temos que entender um pouco da cultura de Corinto. Nós temos que entender o objetivo de Paulo
a respeito dos coríntios. O tempo que Paulo passou em Corinto, o que Paulo deveria cobrar deles? Se Paulo realmente está cobrando alguma coisa, porque Paulo ensinou algumas coisas para eles, certo? Corinto é uma cidade da Grécia que é dividida pelo canal do Peloponeso. O imperador, ele dividiu a cidade de Corinto, que praticamente ficou uma ilha da cidade de Atenas. Naquele tempo, os espartas, eles brigaram com os peópolis, que eram da cidade, de outra cidade, e o imperador fez o quê? Ele fez uma divisão comercial a respeito daquela cidade, para que eles pudessem os dois comercializar. Na porta daquela cidade era colocada a deusa Afrodite. Afrodite, ela tinha 600 prostitutas, e para você fazer um culto ao deus de Corinto, você tinha que ter relação com aquelas prostitutas para você fazer uma expiação a deusa Afrodite. Em outro lado da cidade era colocado o deus Apolo. O deus Apolo, ele era adorado de uma forma de sacrifício carnalmente, que você sacrificava os animais, você sacrificava vários animais ao deus Apolo. E o que acontece? Paulo, ele entra nessa cidade para pregar o evangelho, e ele estuda os coríntios. Ele estuda o que realmente acredita os coríntios. Depois levar a palavra. Para depois ele levar a palavra. Interessante isso daí. Paulo, ele não Chegou chegando, né? Chegou chegando, mas o que acontece? Ele ficou 1 ano e 3 meses mais ou menos em Corinto, para poder fundar pessoas que estavam preparadas. Tinham pessoas que Paulo, ele realmente foi mais próximo dele, ele preparou. Pessoas que realmente Paulo confiava que tinha aprendido o evangelho. Mas essas pessoas, elas foram sufocadas. Esse entendimento você tira de livros teólogos ou outros livros que não seja teologia? Então, a maioria são livros puritanos, livros não são teólogos. De teólogos puritanos, né? Que estudaram mais ou menos próximo da época, né? Bacana. Que foram muito aproximados deles. Bacana. E esse canal dividia a cidade. E Corinto era uma cidade de comércio, ela não era uma cidade mista. O imperador, ele tinha muito poder aquisitivo por causa dessas cidades, que gente vinha de longe. Navios atravessavam aquele canal porque tinha que atravessar o mar Egeu para chegar no Mediterrâneo. Então o que significa? Era um comércio indo e voltando. E o imperador fazia o quê? Ganhava muito dinheiro com esse comércio. Ganhava muito dinheiro. E Paulo chega nessa cidade para estabilizar uma igreja. Como Paulo ia fundar uma igreja nessa cidade, sendo que a cultura deles e a religião deles era totalmente contra. Eles acreditavam mais no espiritismo do que no evangelho, em partes do evangelho. Eles tinham um livro que até veio do Egito, um livro que acontece que eles acreditavam que a pessoa reencarnava. Tanto é que Paulo fala no final do livro de Corinto, ele fala: para que Cristo veio? Para que Cristo veio se vocês não acreditam na ressurreição? Então significa que todo o evangelho seria anátema. Se Cristo não ressuscitou, entendeu? Não se torna nada. Entendeu? Então Paulo ele vai começar do princípio, e ele vai falar aqui que ele prega Cristo crucificado. O que significa? Cristo crucificado, que é a glória do homem. Amém? Eu vou estar lendo aí os primeiros capítulos aí. Sim. Aí os irmãos que quiserem acompanhar, continuar falando a leitura, amém? Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto.
aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser de santo, como todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus e nosso Pai, Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito de sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando-vos a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensível no dia do Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pela qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. Rogo-vos, irmãos, pelo que o nosso Senhor Jesus Cristo, que falais todas as mesmas coisas, e que haja entre vós, que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um dizer: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes, porventura, batizado em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fosse batizado em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além desses, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que se não anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, para nós que somos salvos o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não se tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Visto como a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a sua própria sabedoria. Aprove a Deus a salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam a sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para o que foram chamados tanto os judeus como os gregos, pregamos a Cristo, o poder de Deus, a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, as vossa vocação, visto que foram chamados muitos sábios segundo a carne, e nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, a qual nos tornou em parte de Deus sabedoria e justiça, santificação e redenção, para como está escrito: aquele que se glorie-se no Senhor. Eu, irmão, quando fui ter convosco anunciando o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não constituíram linguagem persuasiva de sabedoria, mas de demonstração do Espírito e poder, para que a vossa fé se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos a sabedoria aos experimentados, não porém a sabedoria desse século, nem a dos poderosos da época, que reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus
preordenou desde a eternidade para a vossa glória. Sabedoria é essa que sabedoria é essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se eles tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a toda coisa prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque ele é loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Vamos estar dando uma parada aí no 2? Para depois nós estamos continuando. Aqui Paulo, no capítulo 1 aqui, até o capítulo 9, Paulo vai dar uma saudação, ele vai cumprimentar os coríntios, vai dar uma palavra para eles, tipo de saudação, entendeu? E aqui ele já começa a colocar os pontos, a aclarar os pontos que ele realmente viu o que estava acontecendo em Corinto. Ele foi informado pelo um da casa de Cloé, que é um nome feminino de uma senhora. O que acontece? Que foram pessoas que se chegaram mais perto de Paulo. Sempre existe na igreja ou na nossa comunidade pessoas que são mais confiadas. Por exemplo, tem coisas que o Claudinho guarda, mas o Bruno está aqui de vez em quando. Então significa, Claudinho é uma pessoa que já está inteirada naquilo. Eu faço algumas perguntas para ele, me responde, eu tenho respaldo nas perguntas. Então significa, na casa de Cloé era uma informação, que sei lá, fofoca tudo do diabo. Não, era uma informação segura para Paulo. Paulo, ele estava em Éfeso, ele estava tendo aquele problema com o povo de Éfeso que estava adorando aquelas imagens. E Paulo recebe essa informação na cidade de Éfeso, dos Coríntios. O tempo que Paulo passou lá, Paulo se entristece muito. Por quê? Paulo já está numa guerra. Aquelas pessoas da cidade de Éfeso, elas já estão brigando, jogando, queimando as imagens. E Paulo está vencendo na cidade de Éfeso e ele recebe essa carta de Corinto. E Paulo ele se entristece muito. Ele tem forças para escrever essa carta e falar assim, vou mandar essa carta para Corinto. Porque ele está o quê? No caso, no meio da missão. Coríntios já é uma carta escrita para os coríntios, no caso, né? Isso. E Paulo ele já está numa missão, ele não pode chegar e abandonar Éfeso para ir para Corinto. Não, peraí, eu vou pegar um avião ali para São Paulo, não é assim. Paulo está numa missão em Éfeso, ele não pode deixar. Então o que ele faz? Ele recebe essas notícias, ele escuta por um contato seguro que ele tem lá e ele escreve essa carta para a igreja. Por quê? Porque Paulo ele tem honra para falar isso. Por quê? Porque ele viveu lá. Ele fundou a igreja, ele fundou a comunidade que eles se reuniam. Entendeu? Ele se reuniu, ele fundou isso. Então ele pega e faz o quê? Eu achei interessante também na leitura que o irmão fez aí, foi na parte também que ele fala assim que ele mesmo não batizou muita gente a não ser Gaio e Crispo. Isso, Crispo. Porque no caso ele não foi do Criador essa missão de batizar as pessoas. Deus não incumbiu, né, para Paulo batizar as outras pessoas, né? Então só incumbiu no caso só para os discípulos, para batizar só os judeus na época, né? Só os judeus que estavam sendo batizados.
aqueles que eram gentil não praticavam o batismo. É isso mesmo? Então, na verdade, os coríntios, eles eram idólatras. Sim. As escolas aristotélicas, a escola platônicas, a escola, entendeu, que tinha naquela época, de Epimênides, eles eram discípulos dessas pessoas, eles eram discípulos da filosofia. Entendi. Então, o que significa? Que nem hoje, tem muita gente que fala, eu fui batizado pelo pastor fulano de tal, eu sou da igreja tal, entendeu? O que eles estavam fazendo? Eles queriam ter sido batizados porque Paulo era um grande nome. Eu fui batizado por Paulo. Esquecendo o nome de Cristo, né? Isso, entendeu? Entendeu? Aí Paulo vai dar uma resposta para eles a respeito disso. Entendeu? Sim. Por acaso você foi batizado em meu nome, Paulo falar? Você foi batizado no meu nome, no nome de Jesus. Tá entendendo? O que acontece? Muitas pessoas é ligado pelo elo do batismo, que significa quem me apresentou a Deus foi tal pessoa. Isso, me batizei naquela igreja. Então significa, tinha a transferência que eles tinham de idolatria, eles transferiram para os líderes da igreja. Eles idolatravam a filosofia. Eles vai na fé, né? Como até hoje reina aí também nas igrejas evangélicas. A pessoa, eu ouço muito ouvir isso daí. A irmã fulana, missionária, irmã Sônia, você conhece, né? A minha mãe a fé. Chega a dar agonia quando eu ouço essas coisas assim, porque você está tirando a glória do Criador e colocar aí num homem aí que não tem nada a ver, né? Uma pessoa aí normal. É verdade. Então, o que acontece? Nessa parte que nós vamos essa parte que você falou é uma parte que nós vamos chegar até lá, certo? Sim. Ela está no meio do caminho que nós estamos traçando aqui. Sim, tudo bem. Entendeu? Não tem problema, né? Já fica um ponto a menos para nós. Rogo-vos, pois, irmão, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que falais todas as mesmas coisas e que não haja entre vós divisões. Capítulo 10. Capítulo 10. Não, versículo 10. Isso. Não, versículo 10. Versículo 10. Capítulo 10 foi tudo isso. Não, desculpa. Versículo 10. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que falais todas as mesmas coisas e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Como que nós podemos pedir para uma igreja falar toda a mesma coisa? Sempre vai existir grupos na igreja. Pensa diferente. Isso, só que o que acontece? Os pontos fundamentais da fé, eles têm que ser o mesmo. Você tem pontos de visões de teologia, você tem pontos de visões de vários pensamentos. E o nosso propósito no Evangelho, ele tem que ser o mesmo. E a gente tem que ter os pontos fundamentais da fé, que vai declarar e identificar a gente como cristão. Entendeu? Sim. Só que acontece, nesses pontos as pessoas estavam fazendo o quê? Partidarismo. E o que acontece? O que Paulo vai escrever lá em Éfeso mesmo, nessa situação? Paulo já pega e já escreve para os Éfesos, na carta dos Éfesos, acho que é capítulo 4, ele fala que existe uma só fé, um só pensamento, um só espírito, um só batismo. Por quê? Porque a igreja que Paulo está mandando a carta já está sofrendo isso. Então Paulo já se antecipa e já manda para os Éfesos também. Entendi. A mesma. O que acontece? Paulo está falando para eles o que acontece. Que eles têm que ter o mesmo pensamento. Claro que não vão ter. Mas eles vão ter o quê? A mesma disposição mental para fazer o quê? Para brigar para o quê? Porque se você pegar e dividir um reino, você querer fazer um negócio, outro querer fazer outro, vocês não vão chegar a lugar nenhum. Sim. E vocês têm que fazer o quê? Não subsiste. Cristo falou, né? Isso. Aí vocês têm que fazer o quê? Vocês têm que se unir, essa mesma disposição mental, fazer o quê? Então, vamos aprender mais da palavra, vamos, esse é o objetivo. E eles estavam o quê? Eles estavam divididos nisso. E continua no 11. Pois ao vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé que há contenda entre vós. O que já está aparecendo mais aqui? A informação é o quê? Que eles estavam nessa divisão ao ponto de contender um com o outro. Contender é guerrear, entendeu? É você fazer o quê? Você combater o seu irmão.
Entendeu? Eles não Chega a ser estavam. na porrada mesmo? Não, assim, combater no sentido de Ideológico. agressão verbal, pode ser até Xingamento, isso, tudo, né? isso. Então significa, eles chegaram a esse ponto de combater, entendeu? O cara tá falando o que acontece. Eles não estão analisando se o cara tá falando o certo, se é de Cristo, mas porque ele tá falando, ele é o alvo. Sim. Entendeu? A pregação, o que acontece? Um gosta do pastor falando de tal, outro falando de tal. Então o que eles fazem? Quando um tá pregando, o cara tá ouvindo ali e tal, dando atenção. Quando é o outro que tá pregando, o que ele faz? Ele vira as costas, tipo, sabe? Sim. É hoje ele que vai pregar. Mas a palavra é de Deus. Não importa quem seja, entendeu? Se for um pregador aí conhecido que for pregar, lota a igreja. Mas se for um irmão, entendeu? Simplesinho não vai, entendeu? O Criador não tem ninguém simples. E muitas vezes Deus vai usar o quê? Ele vai usar aquela pessoa mais humilde, e aquela pessoa que vai estar com tanta arrogância, ela vai falar a mesma coisa, que aquela pessoa não vai se alimentar. E é o que estava acontecendo na cidade de Corinto, essa contenda pelas essas divisões. E Paulo fala: refiro-me ao fato de cada voz dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizado em nome de Paulo? O que acontece? Você é batizado em nome de Paulo, você é batizado em nome de Cristo. E Cristo está dividido? E como as pessoas começaram a tomar partido? Por quê? Porque eles eram carnais ainda. Paulo vai chegar no final da carta ao ponto que ele queria. Porque as pessoas, elas não deixaram de ser carnais. Paulo fala: vós sois carnais. Porque eu vejo entre vós falando, eu sou de Paulo, outro de Apolo, de Cefas, né? Isso. Como que você pode dizer que você é de alguma pessoa, você é de Cristo? Não entendeu ainda o Evangelho. Não né? entendeu o Evangelho. Por quê? Porque eles, naquele tempo, eles tinham o quê? Eles eram de Sócrates, eles eram de Aristóteles, outros eram de Platão, outros eram de Epimênides. Então o que eles faziam? As escolas de filosofia, entendeu? Elas eram muito fortes, porque quando Alexandre o Grande, ele foi o Aristóteles foi o conselheiro de Alexandre o Grande, ele teve o poder de escrever, e todas as coisas que ele escreveu foi muita influência em toda a Grécia, todo o Império. Por quê? Porque Alexandre o Grande era o domínio, era o poder. E todas tem até uma história que eu ouvi falar, que o Alexandre o Grande, se eu não me engano, foi esse rei mesmo, parece que ele juntou várias bibliotecas, né? Isso. Foi ele mesmo? Foi Constantino. Constantino fez isso, né? Ele até se interessou por Atlantes e tal. Esses reis, eles tinham muito essa visão também, né? Tinha muita essa visão de domínio, de tudo, entendeu? E os gregos, eles gostavam muito de estudar filosofia, né? Porque tanto influência de Alexandre o Grande, né? Que praticamente era um estudioso que tinha Aristóteles como, desde menino, como conselheiro dele. Entendeu? Então o que acontece? Eles transferiram essa idolatria que eles tinham, eles transferiram tudo para o Evangelho. É aquela bagagem, você sai do mundo, mas você traz tudo para dentro da igreja. Entendi. Eles trouxeram tudo, aquela bagagem que eles tinham, para onde? Para dentro da comunidade deles. E não largaram aquilo. Entendeu? Acabou idolatrando. Entendeu? Aí o que acontece? Eu, Paulo, crucificado em favor de vós, fostes, porventura, fosse batizado em nome de Paulo está falando, caso vocês foram batizados em meu nome, dou graças porque nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que nem diga que fosse batizado em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além desses, não me lembro se batizei algum outro. Agora imagine um pastor chegar e falar assim: graças a Deus que eu não batizei o Bruno. Graças a Deus que eu não batizei o Imagine. Por quê? Porque as pessoas estavam dizendo que tinha sido batizado em nome das pessoas. Aquele elo do batismo era muito grande entre eles. Então o que significa? Os partidarismos, que nem está acontecendo hoje, as igrejas já tinham naquela época dentro da própria cidade de Corinto.
Interessante. O elo do batismo, o elo de você ser idólatra, a idolatria já, se você vir em Gálatas lá, ela está já impregnada, porque a idolatria ela já é uma coisa da carne, entendeu? Então, o que acontece? Batizei também a casa de Estéfanas. Paulo lembra de outro que ele batizou, e ele fala, não lembro se batizei outro, significa. Paulo não está dando ênfase a eu batizei, foi batizado por mim, eu, entendeu? Paulo está nem preocupado com isso. Porque não enviou Cristo para batizar, Paulo fala, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que se não anule a cruz de Cristo. O que Paulo está querendo dizer aqui? Como que ele vai anular a cruz de Cristo? Porque Deus ele rejeitou os poderosos. Cristo ele foi crucificado num lugar absconde, ele viveu no lugar da Judeia. Deus poderia vir no poder de Roma, ele poderia dominar tudo. Mas se ele fizesse isso, se Paulo está pregando com sabedoria humana, com palavras de filósofo, com filosofia de homens, ele está fazendo o quê? Ele está anulando o quê? A cruz de Cristo. Cristo morreu num lugar abscôndido. Viveu em Decápolis, 10 cidades grudadas uma ou outra. Naquela cidade da Judéia foi conhecido pelo mundo Até inteiro. porque se ele fizesse isso, a glória ia para ele, né? A glória é para ele. E é o que realmente acontece no sistema evangélico, que a pessoa começa a pregar, e a pessoa fulano vai vir pregar e fala assim, nossa, aquele lá é tremendo. Já começa a idolatria aí, né? Verdade. Então Paulo fala de forma mais simples possível. Ele tinha como falar de palavras eloquentes, até porque ele era um sábio aí, ensinado por Gamaliel, né? Isso. Ele era um dos filósofos e estudantes da palavra aí, fenômeno, né, da época, né? Então ele pegou e reduziu a nada e começou a falar de forma simples pro povo, né? Então é isso que ele queria, né? Isso é verdade. Então Paulo falava 4 idiomas e falava vários dialetos ainda, né? Paulo conhecia muitos dialetos, né? E Paulo poderia usar tudo isso para o quê? Para ser adorado, né? Certamente, o 18. Fala assim, caramba, esse irmão aí é abençoado, não? Então, pessoal, nós deu uma paradinha aqui no estudo aqui, chegou o irmão Beto aí, que tava ali, aqui, né? Prazer, irmão Beto aí, canal Verdade Certa. Canal Verdade Certa, irmão Beto aí, pessoal. Pode continuar. Então aqui nós paramos aqui no 18. 1 Coríntios, capítulo 1, 18. Amém? Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não se tornou Deus loucura a sabedoria desse mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu, por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então, você entra naquele fato que eu falei, entendeu? Que Jesus, ele humilhou os sábios, ele fazendo aquilo de ir para Belém da Judéia, ele ir para aquele lugar abscôndido, aquele lugar, entendeu? Viver naquela região de Decápolis ali, frequentar 10 cidades ali circunvizinhas, e ele poderia ser um grande instrutor, ele poderia ser um grande filósofo, mas o que ele fez? Ele teve o que? Ele salvou as pessoas pela loucura da pregação, da pregação. Aprove a Deus fazer o que? A vontade dele foi salvar através da loucura da pregação. Entendeu? Deus poderia, que nem Satanás em Mateus 4, entendeu? Atira aquilo daqui, estava no pináculo do templo, o centro de toda a religião.
Todas as religiões esperam a imagem caída do céu. Se Jesus ele cai do pináculo do templo, todo mundo acreditaria nele como Deus. Mas ele escolheu um caminho. Ele escolheu a loucura da pregação. Ele resolveu destruir a sabedoria dos sábios. As pessoas pensavam que ele vinha como um grande sábio, como um rei que ia dominar tudo. E até os discípulos mesmo antes achavam que Jesus ia dominar o poder de Roma. Tanto é que verdade. Quando Pedro vê Jesus ser socado, ele falou, não conheço. Porque eles acreditavam que Jesus ia fazer o quê? Tanto é que os reis ficavam com medo, né? Falaram assim, ó, estão falando aí que é o libertador, é o que vai nos ajudar aí. Aí, vamos matar ele aí porque que chegou o libertador aí do Criador e ele vai pegar meu lugar não. Totalmente aí contrário, né? O que eles pensavam, né? É verdade, e até César mesmo fala, né? Pilatos tenta defender ele, né? E o que acontece? E os escribas falam, entendeu? Você vai libertar um rebelde contra o rei? Você vai libertar aquele que está se rebelando contra o imperador? Então significa, naquele momento ele não teve outra opção a não ser matar ele. Porque ele estava fazendo o quê? Ele perderia o cargo dele. Se não fosse até morto, né? Porque ele seria um rebelde junto com o rebelde. Então, ele teria que... Agora aqui nós estamos no 22, né? Porque tanto os judeus pedem sinal, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. A cruz é uma loucura. Como que Deus, em sua glória, no seu senhorio, ele pega e sai do seu trono e vai morrer numa cruz por você? Isso é loucura para te salvar. Como que você vai entender isso? Para os judeus é loucura, tanto para os gentios isso é loucura. Não tem como que Deus sair da sua glória. Ele poderia falar, vou destruir a raça humana e vou salvar quem eu quiser, ou do jeito que ele quiser salvar, ele salvaria. Porque ele é Deus, né? Porque ele é Deus. Mas ele fez o quê? Ele aprova e salvar pela loucura da pregação. Se diminuiu, né? No lugar o quê? Absconde, Belém da Judéia, cidade de... Nasceu num lugar ali que ninguém dava nada. A mesma coisa que nascer dentro de uma comunidade muito pobre. Falar, caramba, esse daí é o salvador do mundo? É loucura, Pedro. Loucura, isso daí, entendeu? Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. O que Paulo vai falar lá em Romanos, capítulo 2? Que o poder de Deus para a salvação é a cruz de Cristo. Esse é o poder de Deus para a salvação do homem. E aqui o que? Quem não entende as coisas espiritualmente, tanto judeus como grego, que são pregados Cristo, muitos vão entender, muitos não vão entender. O que Paulo está falando aqui? Sobre o lado espiritual. Irmãos, reparai-vos pela nossa vocação, visto que não foram 26. Visto que não foram muitos sábios segundo a vossa carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e as escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as humildes do mundo, as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Deus fez o que aqui com os poderosos? Ele falou assim, não tem dentro de vocês muitas pessoas de nobre nascimento. O que é o nobre nascimento? Pessoas ricas, né? Pessoas ricas. Não tem dentro de pessoas, gente muito filósofo, muito... Por quê? Palavras eloquentes. Porque ele fala assim, a maioria são pessoas do povão. A maioria são pessoas pobres, que são pessoas humildes, são pessoas... Entendeu? Não que não tenha nas igrejas pessoas que têm um poder aquisitivo que sejam, mas é a minoria no reino de Deus. Por quê? Porque eles preferem o quê?
Eles preferem servir a riqueza, servir a... Então significa, se Deus quisesse dar glória, que os coríntios queriam poder, eles queriam dominar, eles queriam ter poder, sabe? Como se fosse a bênção de hoje, vou lá receber uma bênção, eles queriam ter essas coisas materiais. E a intenção de Cristo foi preparar a igreja dele não para ficar nessa terra. Com certeza. É por isso que ele não veio com sabedoria de palavras, né? Isso. Então, para preparar-nos para outro tipo de era que está por vir, que é o reinado dele. Que ali vai ser definitivo, né? Esse tempo aqui, ele nem olha para esse tempo aqui. Com certeza. Só que é o que Paulo está preparando para falar para eles no finais, que eles são carnais, que significa. Eles estão preocupados com as coisas nessa terra. E você vê que é muito bom o que você está falando aí, porque ele fala assim, que a gente está aqui como transição, como passageiros aqui, né? Que não vamos ficar por muito tempo. Assim foi falado para Adão após sair dos portões do Jardim do Éden, né? Que ele voltaria de novo para casa. Por isso que não é intenção do Criador, muitas das vezes, enriquecer ninguém nessa terra. Vai ter pessoas que vão morrer pobres. Mas vós sois ricos, como ele diz lá nas cartas que eu esqueci o nome. Assim, vocês são pobres aqui, mas para mim, no meu reino, vocês são ricos. Vocês são pobres aqui agora. Então é interessante isso daí, que agrega, né, a revelação, né, dada também para o próprio Adão, né? É verdade. Continuando aqui no 29, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Significa, ninguém tome aquela glória, entendeu? De dizer que é o quê? Pode ser melhor que o outro. Porque quanto mais você... Uma vez eu estava até conversando com o irmão Roberto, eu falei para ele, como que você se sente ser uma pessoa que é servo de todo mundo? Ele falou, para mim é um privilégio. Porque quanto mais conhecimento você tem, mais você é servo dos outros. Por quê? Exatamente. Porque isso daí, se você não passar para as pessoas, se você não ajudar as pessoas, entendeu? Paulo vai falar em Romanos mesmo que ele é escravo de Cristo. Para um romano ser escravo de alguém é difícil, porque se você falar para um romano que ele é escravo, é uma humilhação tremenda. E Paulo ele se coloca como escravo de Cristo. Por quê? Porque ele conhece os caminhos de Cristo, ele tem que falar daquilo, ele fala, entendeu? Por quê? Porque ele está preso àquele conhecimento. Então ele vai ter que servir os outros. Ele vai ter que servir os outros, porque acontece que o conhecimento para você mesmo, ele vai apenas, entendeu? Você não conhece para você mesmo, você conhece para você alimentar os outros. Você conhece para você ser servo, entendeu? Só que as pessoas queriam fazer o quê? Se vangloriar naquilo. E hoje mesmo